Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe aqui mais uma resenha do projeto Murakami. O terceiro livro lido no projeto Murakami foi Hard-Boiled Wonderland and the End of the World. Eu já quero começar dizendo que esse é o livro mais confuso que eu já li em toda a minha vida, e vai ser muito difícil dar uma sinopse um pouco coesa, mas eu vou fazer o meu possível, tá bom? Porque aqui nós temos duas narrativas acontecendo paralelamente. Nós temos a parte de Hard-Boiled Wonderland acontecendo nos capítulos ímpares e a parte de The End of the World acontecendo nos capítulos pares. Na primeira narrativa, a gente vai conhecer um protagonista que é um Calcutec. E o que são os Calcutecs? Os Calcutecs são pessoas que passaram aí por um grande treinamento e principalmente vários procedimentos que fizessem com que eles fossem capazes de criptografar e descriptografar informações apenas com a sua mente. Então o protagonista é contratado por um cientista que acabou de fazer uma grande descoberta. E essa descoberta, ela não pode cair em mãos erradas. E o que seriam aí as mãos erradas? Seriam ou criaturas que moram debaixo da terra, chamadas de Inklings, ou os Semiotecs. Os Semiotecs eram Calcutecs, faziam parte de um grupo conhecido como Sistema, acabaram abandonando este grupo e se juntaram a algo conhecido como a Fábrica para simplesmente roubarem informações. E de acordo com esse cientista, se a descoberta que ele fez cair, nas mãos erradas, será o fim do mundo, e é lógico, o protagonista vai ter que criptografar essas informações. Por outro lado, a gente vai ter uma segunda narrativa que acontece no que seria chamado aí de fim do mundo, que é uma cidade murada, com um grande portão, e o protagonista chegando nessa cidade. Quando o porteiro deixa ele entrar, ele fala: olha, o meu trabalho aqui, a minha função é ser porteiro. Todo mundo tem uma função específica. A sua será ler sonhos antigos que estão armazenados em caveiras de alguns tipos de unicórnios que estão na biblioteca. Mas para isso esse protagonista tem que passar por alguns procedimentos. Um deles é ter os seus olhos danificados para o sol, mas que a partir disso ele é capaz de ler os sonhos, mas aí ele só pode sair à noite ou em dias muito nublados, e ele também é separado da sua sombra. E quanto mais tempo ele ficar separado da sua sombra, mais fácil é que ele vá ficar ali permanentemente naquela cidade. De alguma forma, essas duas narrativas estão conectadas. Essa seria aí a sinopse básica dessa história. Só que, gente, ela é de fato muito confusa. E eu falo isso como uma pessoa que ama livros confusos. Eu amo quando o autor simplesmente joga ali informações e o leitor é responsável por encaixar cada peça desse quebra-cabeça. Mas Hard-Boiled Wonderland and the End of the World é de fato a coisa mais estranha, a história mais bizarra que eu já li. Porque ela é uma história que vai misturar aí diversos gêneros. Então você vai ter fantasia, você vai ter sci-fi, você vai ter terror, você vai ter romance, você vai ter drama. Então, enquanto, por exemplo, Caçando Carneiros, a gente viu todo o puro realismo mágico do Murakami, aqui ele resolve elevar isso à 10ª potência e cria algo totalmente novo. Mas antes de eu falar das coisas que eu gostei, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os aspectos negativos que me fizeram não dar, por exemplo, uns 5 estrelas para essa obra. O primeiro deles é como o protagonista é extremamente gordofóbico. Sério, a neta desse cientista é uma mulher gorda. E cada vez que ele olha para essa mulher, ele pensa 1 milhão de comentários gordofóbicos. Não só isso, mas, por exemplo, tem uma mulher que ele conhece que é magra e que come muito e que ele acha isso também algo meio apavorante. Então, me incomodou, pessoalmente falando, como uma mulher gorda, a maneira como esse personagem sempre precisa reforçar o quão ruim, o quão horrível é essa coisa da personagem ser gorda e essa coisa de comer muito. E é até bizarro porque ele até sente às vezes uma atração por ela e ele fala: não, eu não posso sentir porque ela é gorda, oh meu Deus do céu, é o fim do mundo. Uma outra coisa que eu acho que me incomodou foi que essa é uma leitura muito densa. Ela é uma leitura que ela não é fácil, ela não é simples de digerir. Geralmente, eu acabo lendo livros mais rapidamente. Esse ano nem tanto, que eu ainda estou aí me acostumando com a minha forma de leitura, com diversas coisas que aconteceram, mas eu costumo ler os livros de projetos, principalmente, muito rápidos. E não foi esse o caso com Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, porque
porque ele é um livro que ele vai se arrastando e como a história vai se alternando, né, pelos capítulos, você às vezes chega num momento importante e de repente aquilo é interrompido e você é jogado para um outro enredo. Também não é uma leitura que eu recomendaria para alguém que quer começar a ler Murakami, tá? Eu acho que a pessoa que pegar esse livro para começar a ler qualquer coisa do Haruki Murakami pode se sentir incomodada, pode não gostar do estilo, porque realmente é algo muito confuso. Mas eu vou dizer que se você topar, se você embarcar nessa jornada, você vai ser extremamente recompensado. Porque assim, sabe aqueles jogos que são assim impossíveis de jogar, basicamente, que são bem difíceis, como Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring? Esse tipo de jogo é aquele que você tem que batalhar contra um chefão 1 milhão de vezes, mas que de alguma forma você se sente extremamente recompensado no momento em que você mata esse chefão. Agora, falando de aspectos positivos, eu nunca vi nada como esse livro na minha vida antes. E eu posso dizer que eu gosto bastante quando um autor ele tem essa ousadia de criar algo totalmente novo. E Hard Boiled Wonderland and the End of the World, a gente vai ter muito disso. Porque ele é um livro complexo exatamente porque ele tem essas duas narrativas acontecendo. Ele também tem elementos muito próprios, uma linguagem muito única, já que a gente está falando de um mundo que tem aí, né, os Calcutex, Semiotex, a fábrica, o sistema, unicórnios e tudo mais. Mas eu posso dizer por mim que assim, eu embarquei de fato nessa jornada. Eu criei teorias e, aliás, muitas delas estavam certas. E por mais que fosse uma leitura densa, que fosse uma leitura às vezes até arrastada, foi uma leitura que também me dava curiosidade, porque eu queria saber o que essas duas narrativas tinham em comum. E assim, quando eu estava lá em 20 e poucos %, eu tinha uma ideia de pra onde a história estava indo. Só que aí tudo mudou, quando chegou lá em 50 e poucos %, eu já não sabia de nada. E eu posso dizer que, pra mim, pelo menos, a partir de 70%, a história voou. O último ato dela vai acontecendo tanta coisa, a gente vai recebendo tantas respostas, que é difícil você não querer devorar. E tudo aquilo que o Murakami foi colocando na história, todos os elementos, todos os enigmas, as coisas que a gente não entendia, elas vão ter respostas, até as que não têm, elas são subentendidas ali pro leitor realmente interpretar da sua maneira, mas no geral a gente vê essas duas narrativas se encontrando. E quando isso acontece, é algo mágico. Porque assim, eu posso dizer, eu não tava tendo uma experiência maravilhosa lendo esse livro, mas no momento em que eu de fato entendi o que estava acontecendo, você percebe que é uma narrativa lotada de simbolismos e cheia de reflexões. Você se depara com uma trama extremamente melancólica, triste, bonita. Você entende a intenção do Haruki Murakami ao escrever essa história, ao tentar algo totalmente novo, mas que ainda possui coisas que são típicas dele, que é falar sobre a morte, a vida, o amor, o dia a dia, a rotina, o tédio, o desejo, o trauma, tudo a gente vai encontrar aqui. Então é aquilo que eu digo, gente, ele não é um livro fácil de se ler, ele é um livro que vai demandar do leitor tanto paciência quanto vontade de continuar essa história, de seguir em frente, mas que quando de fato as coisas se tornam claras, você vê como o Murakami é um gênio. Eu acabei dando 4 estrelas para Hard Boiled Wonderland and the End of the World, terceiro livro aqui do projeto Murakamando, exatamente por coisas que eu não gostei, que me incomodaram, como a gordofobia do protagonista e também como essa leitura foi densa e arrastada, e tinha vezes que eu falava, meu Deus, parece que eu li muito, e na verdade eram só 10 páginas, mas ao mesmo tempo eu amei, principalmente o final, eu achei lindo, eu achei maravilhoso, eu falei assim, uau, foi incrível ver o Murakami numa outra forma, com uma outra roupagem, mas querendo passar as mensagens que ele sempre tenta passar nos seus textos. Então assim, não recomendo para quem está começando Murakami, mas recomendo para quem gosta do autor, para quem já entende qual que é a pegada dele, e já digo que mesmo assim, esse é um livro extremamente diferente, extremamente único, singular e brilhante.
E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo sobre literatura, sobre qualquer outra coisa, ou mesmo participar do projeto Murakamando, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda demais o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu esse livro e o que você achou. Se inscreva no canal Livro em Livros e já ative as notificações, porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.